Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Título da mensagem: o que acontece quando você confessa Jesus diante das pessoas? Ou seja, quando você fala de Jesus para as pessoas. Esse é o título da mensagem nesta noite. Amém, irmãos? Então vamos orar para Deus confirmar a vitória na minha e na tua vida nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na tua presença agora, Pai, em oração, em humilhação, em reverência, em adoração, confiante no Senhor, na tua palavra, no teu nome e no sangue do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor vai nos ouvir, que o Senhor vai responder esta oração com a tua palavra, com a tua mensagem, que é a verdade, que nos dá conhecimento e que nos dá temor diante de ti, através das tentações e das investidas que o inimigo nos faz, para que nós possamos temer o Senhor e não fazer a vontade nossa, nem a do diabo, nem a dos homens, para que não pequemos contra ti. Então esse é o meu pedido, Pai, nesta noite, que o Senhor venha nos encher de temor, nos encher de paz, nos encher de graça, para que nós possamos resistir aos dias maus e não venhamos a ceder diante das circunstâncias. E quando errarmos pela nossa ignorância, nós sermos humildes o suficiente para reconhecer os nossos erros, nos humilhar, pedirmos perdão a quem nós ofendemos. Pedimos perdão em primeiro lugar a ti também. E assim andarmos correto, andarmos certos neste mundo, crendo que a nossa coroa está garantida e ficando cada vez mais bonita para o dia da salvação. Porque, Pai, se nós andarmos de acordo com a nossa própria vontade e sermos cristãos falsos neste mundo, com certeza o Senhor um dia nos rejeitará e nos lançará para o lugar onde vai ser lançado todos os corruptos, todas as pessoas enganadoras deste mundo. Então esse é o meu pedido, Pai, que o Senhor me alcance nesta noite, que o Senhor alcance os meus ouvintes nesta noite, que o Senhor alcance as tuas ovelhas nesta noite, para que o teu santo nome venha a ser glorificado. Aleluia. Então, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor fale e eu me cale. Use a minha voz. Aleluia. E não permita que a minha carne se manifeste, mas que a minha carne seja submissa à voz do teu Espírito Santo e à vontade com qual o Senhor pronuncia através dos meus lábios, através da minha voz, que é a tua palavra. Que ela não volte para ti vazia nesta noite, mas que ela faça tudo o que lhe apraz. Que ela faça a tua vontade, que ela alcance os corações, que ela alcance as vidas, que ela alcance os que estão longe e os que estão perto também. E que o teu nome seja glorificado mais uma vez, através da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, assim eu te peço e te agradeço. Mais uma vez, amém. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nosso Deus é tremendo, irmãos.
Aleluia, graças a Deus. Então é isso, meus amados. Nós precisamos ter reverência diante da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo da verdade, revela aqui nesta noite a necessidade do teu povo. Revela aqui nesta noite a necessidade da tua igreja. Revela aqui nesta noite as pessoas que verdadeiramente estão precisando da tua palavra, estão precisando das coisas espirituais. Porque as materiais, Pai, nós temos que correr atrás. Isso é problema nosso, não é problema teu. O Senhor nos deu a capacidade, o Senhor nos deu a força, o Senhor nos deu todos os recursos para que nós possamos ganhar o nosso pão honestamente. Cada um na sua medida. Uns têm mais recursos, outros têm menos recursos. Amém? Uns são patrão, outros são peão. Amém? Uns e outros são ambulantes, são vendedores autônomos. Amém? Contudo, que cada um venha lutar para ganhar o seu pão honestamente, para não somente ajudar a tua obra, mas também ajudar aos necessitados. Amém, Pai? Eu não vou orar aqui para as pessoas receberem grandes conquistas, mas a minha oração aqui em favor de todos, Pai, é que o Senhor abençoe a cada um segundo a sua necessidade financeira e material. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê saúde para as pessoas trabalharem, mas para viverem uma vida humilde, uma vida simples, uma vida digna do Evangelho, uma vida que verdadeiramente imite a Jesus e não aos filhos de Mamon. Que o Senhor venha abençoar todos, Pai, ricamente desta maneira. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso, meus irmãos. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem. Amém? Nós estamos neste mundo aqui por um curto período de tempo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos de passagem. Nós não vamos viver a eternidade aqui. Amém? E se você faz parte da igreja, como eu faço, amém? O nosso tempo aqui na terra está curto. O nosso tempo está curto. E mais curto do que você possa imaginar. Amém? Eu acredito que nós não temos mais 30, 40, 50 anos aqui nesta vida. Nós não temos mais 30, 40, 50 anos nessa vida. A nossa vida aqui na Terra, ela está resumida nesses dias de hoje, ela está resumida apenas em nós daqui para frente lutarmos em afinco com todas as nossas forças para nós não perder a nossa salvação, para nós não perder a nossa alma. Amém, irmãos? Esta é a vontade de Deus para a nossa vida agora. Amém? E não vai ser fácil. Não vai ser fácil você lutar, eu lutar com as nossas próprias forças, porque aí nós não vamos vencer. Nós temos que buscar uma força extra. Nós temos que buscar uma força, como posso dizer assim, uma força espiritual. Amém? Uma força espiritual. Nós podemos ver os filhos das trevas, uma grande parte deles, eles buscam uma força espiritual para eles conseguir os objetivos deles, seja financeiramente
ou às vezes seja para sua própria vingança, né? Porque existem várias religiões. Existe a macumba, o espiritismo, a feitiçaria, a magia negra, a quimbanda, a umbanda, a mesa branca, a bruxaria, né? Existe a maçonaria, o espiritismo segundo Allan Kardec, e por aí vai. Existem muitas forças espirituais da maldade nessas religiões. Amém? E nós sabemos que os filhos das trevas, para eles conseguirem o seu objetivo, eles vão buscar suas forças nesses rituais, nesses terreiros de macumba, de umbanda, de quimbanda e etc. Como eu já disse aqui a lista. E eles conseguem os seus propósitos quando verdadeiramente eles fazem o que o pai de santo, o que a mãe de santo, o que a bruxa, o que o feiticeiro ensina e manda eles fazer, às vezes até com grandes quantias de sacrifícios, seja com dinheiro. Eles também jejuam, eles sacrificam também. E eles conseguem os seus objetivos, se vingando de alguém, conseguindo destruir um casamento para ficar com o marido daquela mulher, ou para ficar com a esposa dele, ou destruir por mero prazer, por causa de inveja. Então, os filhos das trevas, que estão seguindo a Satanás, que estão seguindo essas religiões, eles conseguem os seus objetivos através de uma força extra, que é essa força espiritual. Amém? Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Eles conseguem essa força espiritual através dele obedecer esses dogmas de doutrinas satânicas, através dessas religiões, e de que os cavalos de Satanás, orientado pelo próprio Satanás, né, orienta eles a ensinar essas pessoas a conseguir os seus êxitos por meio desses rituais, desses sacrifícios e da quantia em dinheiro que eles dão, que eles pagam para esses líderes religiosos do inferno. Amém? Então nós que cremos no Evangelho, e você que ainda também não é cristão, nós temos um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é justiça e que está acima de todo principado, está acima de toda potestade do ar aqui da terra, e ele consegue observar com os seus olhos como chamas de fogo até o interior da terra, aonde está o trono de Satanás, com muitos dos seus demônios lá também. Amém? E ele sabe, esse nosso Deus Todo-Poderoso, ele sabe todas as ações de Satanás, ele sabe todas as ações das obras das trevas aqui na terra, a qual eles estão lutando para destruir o povo de Deus e destruir as pessoas leigas que não têm conhecimento de Deus, que estão perdidas, que estão perturbadas. Amém? Então, assim como eles, né, o povo do mundo recebe essa orientação desses líderes falsos religiosos e conseguem, por meio do poder do mal, nós também temos um trunfo muito maior, porque Satanás, o príncipe deste mundo, o rei das trevas, né, o chefe de todos os demônios, nada mais é do que uma criatura do Criador. O Criador, ele que criou Satanás. Antes de Satanás ser Satanás, ele se chamava Lúcifer. E ele habitava no céu com Deus. E ele era o anjo mais poderoso que tinha no céu. Por causa desse poder que ele tinha e da sua formosura também exterior, ele se achou no direito de conquistar o espaço de Deus lá no céu. Amém? A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 14, que se achou engano no coração dele. Este engano se transformou em soberba, em orgulho. Amém? E nisto ele quis lutar
contra Deus. E com todas as suas habilidades que ele tinha, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos de Deus lá no céu. E ali houve aquela rebelião, e a Bíblia diz que ele foi expulso do céu, com a terça parte dos anjos. Para você ter uma ideia do que é essa terça parte dos anjos, são bilhões de bilhões de bilhões de anjos que foi expulso do céu. Porque no céu são trilhões de anjos que existem. E ele conseguiu enganar uma terça parte, para você ver o poder de Satanás, o poder que ele tem. Então lá no céu ele era Lúcifer, que significa anjo de luz, e por causa dessa rebelião ele foi expulso e arrastou uma terça parte das estrelas de Deus aqui para a terra. E ali ele se transformou em diabo, em Satanás, e os anjos caídos que ele trouxe para a terra, porque ele enganou, se transformaram em demônios e espíritos imundos, conforme classifica a Bíblia nos evangelhos. Amém? Então, eles têm todo esse domínio aqui na terra, esse poder. E as pessoas que recorrem a eles conseguem certos êxitos, certas vitórias, porém, a vida dessas pessoas vão de mal a pior. Essas pessoas não têm paz de espírito, estão longe, cada vez mais distante de Deus. A vida dessas pessoas são um inferno, vivem só para fazer o mal para os outros. Amém? E é só uma vida de derrota. Ainda que você veja elas bem exteriormente falando, com algumas posses, com dinheiro, andando com ouro, etc. Interiormente a vida delas está um inferno, porque elas estão distante de Deus. E um dia o inferno as receberão de braços abertos. Amém? Então, irmãos, nós temos esse Deus que expulsou esse Lúcifer, que agora é Satanás, que agora comanda este mundo, amém? E dá a vitória, entre aspas, para essas pessoas. Então, se nós buscarmos esse verdadeiro Deus, o nosso triunfo vai ser muito maior. Em primeiro, porque o Evangelho, ele não nos ensina a gente viver uma vida de conquista aqui na terra. Para você conquistar redes de supermercado, fábricas, ou seja, você ganhar o mundo. Amém? Porque a palavra de Deus, ela diz, ela é categórica. Filhinhos, 1 João capítulo 5, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da nossa carne, que é má continuamente, amém? E a soberba do mundo não procede de Deus. Amém? Então, esse evangelho que estão apresentando por aí, um evangelho que visa só lucro, só ganhar, só conquistar, né? Que alguma dessas religiões chama de fé inteligente, nada mais é do que uma fé burra. Amém? Não é uma fé inteligente, é uma fé burra. Porque a pessoa, quanto mais tem, mais quer. A pessoa fica gananciosa. Amém? A pessoa, ela fica perturbada. Ela fica só pensando em conquistar e obstinadamente ficar separando ali o dízimo e a oferta para encher o bolso desses falsos líderes, que estão cada vez mais ricos. Amém? Então elas estão obstinadas. E ali elas pensam que é Deus que está abençoando. E muitas das vezes é Deus que está abençoando. Porque Deus não pode negar a sua palavra. Amém? Uma vez que você é um dizimista fiel e você faz, como diz a palavra, né? Você faz prova de Deus. Deus, ele responde. Deus, ele te abençoa. Porém, ele não te abençoa, ele não te responde com prazer. Porque para os israelitas é que era esta mensagem: fazei prova de mim. Amém? Era para os israelitas, era para os judeus. Essa promessa não se aplica na igreja. Tá certo? Algumas partes do Velho Testamento você se aplica na igreja, mas nem tudo você se aplica à igreja. Amém? Grande parte dos mandamentos de Deus do Velho Testamento se aplica
para o judaísmo, se aplica para os israelitas. Para a igreja, muitas coisas foram deixadas de lado, porque não convém. Não convém. Os ensinamentos de Jesus deixa bem claro, meus irmãos. Deixa bem claro. Jesus é categórico nos 4 evangelhos e os apóstolos são categóricos em todas as suas epístolas. Que o evangelho é um evangelho, se você tiver com o que se cobrir, com o que se alimentar e um teto aonde você morar, amém? E com o seu alimento cotidiano que Deus prepara, estejais com isto contente. Essa palavra que eu estou pronunciando saiu da boca do próprio apóstolo Paulo em uma das suas epístolas aqui. Amém? Jesus, ele não ensinou a igreja a dar dízimo. Nem um dos apóstolos ensinaram a igreja a dar dízimo. Amém? E o dízimo, segundo a lei, era dado através de alimentos. Amém? Embora eu não seja contra o dízimo. Eu não seja, porque eu já fui dizimista fiel. E se precisar ser, eu sou novamente. Porém, irmãos, eu nunca fui um dizimista e eu não concordo também com esses dizimistas que colocam a mão na garganta de Deus, prensa Deus lá na parede. As mãos desses crentes parecem a mão do homem borracha. Ela chega até o céu, chega até o trono de Deus e eu acho que derruba até Deus do trono. Só falta fazer isso. E dizer, olha Senhor, eu não aceito perder isso, me roubaram, aconteceu isso e isso comigo, eu não aceito, Senhor, porque eu sou dizimista fiel e a sua palavra diz para fazer prova do Senhor. Deus, ele fica triste com a atitude dessa, porque não é isso que os evangelhos e o que os apóstolos ensinam. A Bíblia diz para você dar com amor, sem exigir nada de Deus, sem fazer prova de Deus. É apenas para você abençoar a obra de Deus, ajudar os seus irmãos, sem esperar receber nada em troca. Porque o próprio Deus, ele vai suprir as suas necessidades e o seu galardão, ele está aumentando no céu. É isso que o evangelho ensina, irmãos. É isso. Então, isso prova categoricamente, através das escrituras, que o evangelho da prosperidade não é um evangelho de Deus, é um evangelho de Mamon. Se você não sabe quem é Mamon, Mamon é Satanás. A Bíblia diz que Satanás também, ele habita no meio do povo de Deus. Ele habita no meio dos líderes. Ele também sobe em cima do púlpito. Amém? E ele vai usar a palavra de Deus para ludibriar e para enganar os fiéis. Não aconteceu isso lá em Mateus capítulo 4? Que fala sobre a tentação de Jesus. Satanás, ele não veio por várias vezes visitar Jesus e expôs a palavra de Deus. Ele expôs a palavra de Deus. Jogou a palavra de Deus no rosto de Jesus. Por várias vezes. É só você ler Mateus capítulo 4, você vai ver lá a tentação de Jesus. E você vai ver. Amém? É da mesma forma, Satanás, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz para enganar, se for possível, até os próprios escolhidos. Amém? Então, existe um evangelho que não é o evangelho de Deus, dentro das igrejas. E na maioria. Existe um evangelho que não é o evangelho de Deus, que a maioria desses bispos, apóstolos, pastores estão pregando em cima do púlpito. Deus diz, esse evangelho não é meu, não é o meu evangelho, meu servo. Deus diz isto para mim. Este não é o meu evangelho. E o que Deus me passa, amém? O que a palavra de Deus me ensina, eu passo para os irmãos, porque eu fui levantado pregador, eu fui levantado apóstolo justamente para isso, para abrir os olhos daqueles que já estão de pé, para abrir os olhos daqueles que estão nas dúvidas e para abrir os olhos daqueles que também estão nas trevas. Amém? E ai de mim de eu não pregar dessa maneira. Ai de mim de eu temer os levantes dos homens por causa disso. Ai de mim. Eu tenho que temer a mão de Deus, não é a mão dos homens, não é a perseguição dos homens, ainda que líderes evangélicos falsos, ainda que cristãos falsos armem cilada para mim, talvez para mandar alguém me bater, alguém me chicotear, alguém me prender, alguém me perseguir,
Eu não posso ceder a isso, porque o que eles fazem em oculto, com certeza um dia será revelado. E o meu Deus, que é verdadeiro, um dia vai cobrar esses falsos líderes. Seja eles se levantando contra os verdadeiros cristãos que pregam a verdade, a qual é óbvio vai ofender a eles, como por exemplo o meu ministério ofende essas pessoas, com certeza. E ofende também os seus seguidores, que eu vejo como não seguidores de Cristo. Amém? Esses que seguem, esses bispos, esses pastores, esses apóstolos aí, ricos, para mim, esses seguidores não seguem a Jesus. Eles estão seguindo esses líderes. São guia cego. E a Bíblia diz que pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão dentro de um buraco, dentro de um abismo? Com certeza, a Bíblia deixa bem claro isso. A Bíblia é categórica a respeito disso. Então, irmãos, isso não me surpreende. Amém? Se eles virem me perseguir e mandarem fazer o mal contra mim. Amém? Eu estou preparado para o que der e vier. Amém? Porque eu sou um cristão que eu não recorro a amizades externas, que eu tenho muitas em todos os lugares que eu passei, tá certo? Eu tenho amigos que são do crime, eu tenho amigos que são da polícia, eu tenho amigos que são advogado, eu tenho amigos que são gente boa, eu tenho amigos que são gente ruim. Amém? Mas eu não recorro a ninguém. Amém? A Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Isaías, não sei se é no capítulo 33, se não me falha a memória, a Bíblia diz lá que maldito o homem que busca socorro na terra do Egito. Né? Trazendo essa palavra, trazendo ela para os dias de hoje, o que isso significa? É um cristão, irmãos, que ele recorre a terceiros. Amém? Quando ele vê alguma coisa de errado, que ele não vai suportar a luta, ele recorre a um amigo, ele recorre a uma pessoa, amém? E justamente ele vai recorrer às pessoas, principalmente a qual não são de Deus, amém? Então a Bíblia diz, maldito o homem que vai buscar a sua ajuda na terra do Egito, e que confia no braço da carne, amém? Eu não sou desses, amém? Se eu tiver que suportar alguma coisa, eu estou há 20 anos no Evangelho, eu sempre suportei tudo sozinho, eu não recorro a ninguém, eu não recorro a advogado, eu não recorro a amigos, eu não recorro a família, eu não recorro a vizinho, eu não recorro a ninguém. A minha fé está firmada na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Deus é o meu socorro mais presente na hora da minha tribulação. Amém? Então, se tiver levante contra a minha vida, contra o meu ministério, porque eu prego a verdade, eu vou dar glória a Deus. Amém? Porque eu tenho que falar o que Deus manda, eu tenho que pregar o verdadeiro evangelho. E se eu prego o verdadeiro evangelho e vivo ele, eu vou ser perseguido. Não tem como. Agora eu te digo, irmão. Se você está buscando só o bem bom nessa terra, você está buscando, eles falam assim, vamos buscar o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para nós. E aí é um evangelho só de conquista, só de conquista, só de conquista. Mas a Bíblia diz que se você obedecer o evangelho piamente, como disse, se não me engano, 1 Timóteo 3,12, se não me falha a memória, a Bíblia diz que se você obedecer o evangelho de Cristo piamente, você padecerá perseguição. Então fala para mim, um crente que só quer o bem bom dessa vida, ele vai querer sofrer perseguição? A Bíblia diz, aqueles que querem viver piamente o evangelho padecerão perseguição. Aí eu te falo, você que quer uma vida de conquistas, uma vida super abençoada, amém? Se você for perseguido por causa do evangelho, você vai perder bens, você vai perder posição social, você vai perder posição dentro da igreja, amém? Por onde você anda, a maioria das pessoas não vão gostar muito de você, porque o seu estilo de vida magoa as pessoas, o seu estilo de vida incomoda as pessoas que estão perto de você e próxima de você. O estilo de vida do verdadeiro cristão incomoda o mundo, irmão. Incomoda o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno.
O mundo já está no maligno. E se você vive a luz de Cristo aqui na terra, o verdadeiro evangelho, como que você vai querer conquistar as coisas que estão nas mãos de Satanás? Por isso que eu digo, quando essas pessoas que dão o dízimo fazem prova de Deus, Deus ele responde, Deus ele dá, mas essas pessoas se distanciam mais de Deus, porque Deus fica triste com isso. Deus fica triste. Você quer dar o dízimo? Eu não sou contra dar o dízimo. Embora não tenha nenhum ensinamento sobre isso no Evangelho. Mas não é pecado você dar o dízimo, não é pecado. Se você está dando de coração para ajudar a obra de Deus, e nas mãos do homem de Deus, do homem certo, você não vai dar o dízimo na mão desses que você já sabe quem são, né, irmãos? Mas você tem que ver quem realmente é. Amém? Quem realmente é o verdadeiro pastor. Aí você vai dar o dízimo. Amém? Mas sem exigir Deus, sem colocar a mão na garganta de Deus, sem fazer prova de Deus, porque Deus fica triste com isso. Dá por amor, sem esperar receber nada em troca. Então, se você der o dízimo dessa maneira, não é pecado. O duro é você ficar cobrando Deus, amém? E ficar amando o mundo, porque Deus ele vai te abençoar para você abraçar mais o mundo, ou seja, para você se distanciar dele. Então, ele vai te abençoar, mas de uma maneira triste. Ele não vai conceder essas bênçãos para você de uma maneira feliz, porque ele sabe que você está se afastando dele. Amém? Então, se você quer dar o dízimo, dê o dízimo, mas sem fazer prova de Deus. E se você perder alguma coisa, glorifica a Deus. Não leva ninguém para o juiz, não. Não processa ninguém, não. Só entrega nas mãos de Deus e ore por essa pessoa que foi usada por Satanás. Porque você está indo para o céu, irmão. Eles estão indo para o inferno. Então, se você não puder resgatar eles do inferno, tá certo? Então, não afunda mais eles lá, não. Deixa eles praticarem o mal deles, porque um dia eles vão pagar por isso. Amém? Mas se você orar pelos teus inimigos, o seu galardão vai aumentar no céu. É por isso que eu digo, quem quer servir a Cristo de verdade, vai sofrer perseguição. Então, não tem como você unir prosperidade, amém? Prosperidade material, vidas de conquista e conquista e conquista, com o Evangelho de Jesus. Eles não caminham junto. Não caminham junto. Embora esses líderes espirituais, esses pregadores da prosperidade, eles tiram certos versículos, certas passagens na Bíblia maravilhosas. Amém? Que se você não tiver o discernimento do Espírito e um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, você vai cravar que eles estão certos e você vai entrar também neste bonde sem freio. Amém? Então, dai ouvido, assiste mais mensagens minhas em outras lives. Eu tenho um canal no YouTube aí chamado Sustentáculo da Verdadeira Fé. Eu dou muitos outros ensinamentos que o quebra-cabeça ele vai se encaixando. Assiste mais vídeos meus, que você vai chegar numa compreensão melhor e mais profunda do que é o verdadeiro evangelho e do que é esse evangelho de Mamon que estão pregando aí na maior parte das igrejas. Amém? Então, é isso que nós temos que ser, verdadeiro cristão, para que você venha falar de Jesus, para que você venha falar do amor de Jesus para as pessoas com unção, com verdade, com testemunho. Amém? Porque para muitos, eu falo isso de pessoas crentes, amém? Para muitos, o verdadeiro cristão é aquele que tem 2 carros na garagem, 3 carros, tem uma fazenda, tem um sítio, tem uma bela de uma grande conta no banco, viaja para Disney, viaja para Europa, viaja para Israel direto, de avião, de primeira classe, e é por aí vai, entendeu? Então, para muita gente, ser cristão é isso. Para a maioria dos cristãos, ser cristão é isso. Ser super abençoado. Amém?
Então, se você tem um testemunho diferente a esse, eles te chamam de... Para falar a verdade, eles têm até nojo de você. Ele tem até nojo de você. Eles não gostam de pobre. Eles não gostam de cristão pobre. Amém? Esses crentes da prosperidade, eles não gostam de crente pobre. Porque os líderes deles ensinam que um pobre não pode glorificar a Deus. Eu falo isso porque eu já vi esses líderes pregando muitas vezes. Quem é que não vê, né? Não tem como não ver. Eles estão direto aí nas rádios, eles estão direto aí na televisão. Então, um crente não pode. Amém? Um crente não pode ser pobre para eles. Porque é sinal de vergonha, é sinal de vexame. Um crente não pode glorificar a Deus dando uma oferta de R$5 na igreja, de R$2, de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos. Eles falam que Deus não precisa de esmola. É assim que eles falam. Deus não precisa de esmola e também não precisa de miseráveis. E quando você não dá a oferta na igreja deles e você aplaude os que deu, sabe o que eles falam em cima do altar? Não precisa bater palma não. Não precisa bater palma. Essa mão que você vai bater palma, enfia ela no bolso aí e tira o seu melhor para Deus. Eles falam desse jeito em cima do púlpito. Amém? Não precisa bater palma não. Não é para bater palma, é para você enfiar a mão no bolso. É desse jeito que eles falam em cima do púlpito. Para mim isso é um falso profeta. Amém? É uma pessoa que verdadeiramente não gosta de pobre e não respeita nem os seus membros da sua igreja. Eu, particularmente, se eu fosse de uma igreja dessa aí, no dia que um líder desse pisasse na igreja para pregar, eu não ia. Eu não ia. Porque um cara desse não merece o respeito do membro dele. Não merece o respeito. Amém? E não merece nem o respeito de Deus. Amém? Porque o membro não deu a oferta. Está batendo palma para Jesus ali. E ele fala, não, com a mão que você está batendo palma, enfia a mão no bolso aí e pega uma oferta. Para mim, um líder desse aí não merece o respeito dos seus fiéis. Não merece. Entendeu? Toda vez, se eu fosse de uma igreja dessa, eu não iria mais no culto com um líder desse aí. Só ia quando fosse pregadores mais humildes. Amém? Então, esse os servos, os líderes de Mamon, que falam que estão servindo a Jesus. Amém, irmãos? Então, como que você vai ser um crente fiel? Como que você vai falar de Jesus para as pessoas? Se a sua cabeça está completamente embriagada. A sua mente, eles fizeram uma lavagem cerebral na sua mente com um falso evangelho. Como que você vai ter força para falar do amor de Deus para aquela pessoa? Não, você vai pregar o evangelho para aquela pessoa de que maneira? Olha, colega, vai lá para a minha igreja. Amém? Vai lá para a minha igreja. Porque lá na minha igreja, você vai fazer umas campanhas lá que a sua vida vai mudar. Você vai sair da miséria. Amém? Você vai sair da miséria, você vai glorificar a Deus com muito dinheiro, com posses, com casa. Amém? Você seguir a doutrina fielmente da igreja, você vai ser super abençoado. Amém? Esse as evangelizações que eles fazem. É trazer os fiéis, é trazer as pessoas leigas para o evangelho e implantar a heresia para que elas venham doar os seus bens, os seus dinheiro para essas igrejas. Mas eles não pregam o evangelho do arrependimento. É isso que eu fico indignado. E é isso que Deus fica indignado. Eles não pregam o evangelho que Jesus pregou. Qual é o evangelho que Jesus pregou? O evangelho do arrependimento, irmãos. Jesus pregou o evangelho do arrependimento. Ele não pregou o evangelho da prosperidade, não. A prosperidade de Jesus era que, vem cá, meu filho, vem cá. Você que é cego, passe a enxergar agora. Vem cá, você que é mudo, colocava a mão no ouvido, na cabeça. Agora você vai passar a ouvir. Vem cá, você que é leproso. Agora você vai ficar são.
Vem cá, você que é paralítico e aleijado. Agora você vai levantar. Pega o seu leito e vai oferecer a oferta lá ao sacerdote. Amém? E dá o testemunho. Amém? Era essa a prosperidade de Jesus. Era curar as pessoas. Amém? Matar a sua fome, ou seja, suprir as suas necessidades básicas, porque ele multiplicava os pães os pães e multiplicava também os peixes, né? Para matar a saciedade da pessoa, ou seja, suprir as necessidades das pessoas. Mas Jesus não ficou ensinando ninguém a fazer campanhas de prosperidade para você conquistar redes de supermercado, 3 casas, 4, 5 carros. Entendeu? Não é esse o evangelho que Jesus pregava. Amém? O evangelho que Jesus prega é você ser humilde, ser simples, amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, segundo o bel prazer de Deus, não o seu bel prazer e não o bel prazer desses líderes falsos. Amém? É esse o evangelho que Jesus pregava, irmãos. Amém? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, se santifica, ora, jejua, se arrependa, seja simples, seja humilde, desenvolva os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, que é a paz, que é a longanimidade, que é a bondade, que é a fé, que é o domínio próprio. Amém? E tem mais alguns que não me falhou a memória aqui agora. Mas é isso que o Evangelho ensina. Você desenvolver os frutos do Espírito Santo, buscar um dom que cabe a ti para você servir a Deus. Amém? Para você servir a Deus e constantemente ir não deixando as suas bagagens pelo meio do caminho. As bagagens significam os seus pecados. Se você aceitar Jesus agora, você não vai conseguir se arrepender de uma vez. Você não vai conseguir deixar tudo de uma vez. Mas as coisas mais graves, se aceitou Jesus, já deixa de lado. Deixa essas bagagens para trás. E no decorrer da sua caminhada, Deus ele vai te libertando. Amém? Este sim que é o evangelho que Jesus pregou. Amém? Evangelho de libertação. Evangelho de arrependimento. E evangelho que você busca o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. E não você sair por aí fazendo campanha para conquistar. Deus ele vai acrescentar segundo a sua necessidade. Amém? Ele não vai dar nada além daquilo para você não se desviar e você se perder. Porque Deus ele sabe, irmãos, que o amor ao dinheiro, a própria Bíblia diz isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Tem algumas pessoas que Deus dá riqueza, amém? Mas para abençoar a obra, são pessoas capacitadas para isso. Mas na maioria da igreja, mais de 90% da igreja, não pode ter muitas posses, não pode ter muito dinheiro, porque desvia, irmão, se afasta do evangelho. Jesus ele foi categórico quando ele disse, o evangelho é pregado aos pobres. Isso saiu da boca de Jesus, o evangelho é pregado aos pobres. Amém? Então, se o evangelho é pregado aos pobres, amém? O que acontece? Deus não está chamando os pobres para ficar rico. Porque Deus, ele tem prazer em a pessoa ser pobre. Amém? Porque ele sabe que se a pessoa ficar rico, a pessoa vai se afastar do verdadeiro evangelho, a pessoa vai se afastar dele. Por quê? Irmão, você já viu alguém querer sofrer por Cristo? Com uma casa no sítio lá, belíssima, com piscinas dentro, churrasqueira, sauna, com fazendas, com milhões de dinheiro na sua conta bancária, tudo mil maravilha. Como que essa pessoa vai querer buscar a Deus, irmãos? Como que essa pessoa vai querer orar? Como que essa pessoa vai querer jejuar? Amém? Essa pessoa ela vai estar com a sua mente preocupada com as suas posses. É pagar imposto daqui, pagar imposto dali, conquistar daqui, pagar funcionário. Amém? Se preocupar já com o seu divertimento no próximo feriado. Para onde que ela vai viajar para gastar uma parte do seu dinheiro, porque ela tem que gastar. Amém? Ela tem que viajar, ela tem que passear. Como que uma pessoa dessa vai fazer a obra de Deus? Como que uma pessoa dessa vai querer sofrer perseguição por causa de Cristo?
Porque se ela sofrer perseguição por causa de Cristo, ela não vai usufruir do que ela tem, porque é impossível. Porque é o Evangelho que declara isso. Aqueles que querem viver piamente o Evangelho de Cristo padecerão perseguição. E uma pessoa que é muito bem abençoada aqui na terra não vai querer padecer perseguição de maneira alguma. Não vem falar para mim que vai, porque não vai. Amém? Nós vemos isso, nós temos o exemplo do jovem rico. Amém? Nós temos o exemplo do jovem rico. A Bíblia classifica um jovem rico que ele foi ter com Jesus. Amém? Para ele adquirir a salvação. E ele disse: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ali Jesus falou para ele: olha, meu filho, amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Honra o teu pai e a tua mãe. Né? Honra o teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás e não dirás falso testemunho do seu próximo. Aí o jovem rico virou e respondeu para Jesus: mestre, Senhor, tudo isto eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí o que Jesus respondeu para ele? Olha, jovem, mas uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo o que você tem, reparte aos pobres e siga-me. Qual foi a resposta que o jovem rico deu para Jesus? Ele nem respondeu mais nada. Ele virou as costas e saiu triste, a Bíblia relata. Aí Jesus, voltando, virando-se para os seus discípulos, disse: você está vendo aí? O quão difícil entrará um rico no reino dos céus. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de um buraquinho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí um dos discípulos de Jesus, que ia se transformar em apóstolos mais para frente, perguntou: Senhor, então desta forma quem é que pode se salvar? Aí Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, então iria ter ricos que iriam se salvar, porque Deus ia escolher a dedo, mas seria a minoria, seria poucos. Então foram poucos ricos que se salvou no Velho Testamento, foram poucos ricos que se salvou no tempo de Jesus, e são poucos os ricos que vão para o céu no nosso tempo também aqui. Amém? Mais um exemplo de um rico que se salvou, que você conta nos dedos na Bíblia, no tempo de Jesus, foi Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Ele era cobrador de impostos. E ali a Bíblia relata que ele ficou maravilhado com a doutrina de Jesus, né? Jesus pregava o arrependimento, pregava contra o adultério, pregava contra a prostituição, pregava contra a lascívia, pregava contra a mentira, contra a inveja, pregava contra o homossexualismo, pregava contra todo tipo de pecado, contra a feitiçaria, contra a idolatria, né, que é a imagem a santas, a santos, a ídolos, etc. Então ele estava maravilhado também com o poder de Jesus, porque Jesus ele curava o cego, o surdo, o mudo, curava o leproso, fazia o paralítico levantar. Então ele estava maravilhado com a doutrina de Jesus. Esse Zaqueu, ele era publicano e cobrador de impostos. E ali, irmãos, Jesus, certa feita, ele estava vindo por um caminho na estrada, né? E com a multidão ao redor dele. E os 12 discípulos também. Amém? E a Bíblia diz que Zaqueu ele era de baixa estatura, né? Ele era baixinho. Ele deveria ter 1,70 m, 1,65 m. Ele era mais ou menos da minha altura. E ali a Bíblia diz que ele subiu em cima de uma árvore e ficou esperando Jesus passar. Ele só queria ver Jesus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali debaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, porque convém que hoje eu repousa na tua casa. E ali ele desceu com a maior alegria do mundo. Amém? E um rico, hein? Podre de rico. Era um homem muito rico, ele era cobrador de imposto. E ali quando chegou na casa de Jesus, irmãos, Jesus estava ali almoçando ali com ele, né, ou jantando, né, com os seus discípulos, a multidão estava do lado de fora. Zaqueu tomou a palavra e disse: Senhor, verdadeiramente eu me arrependo dos meus pecados. Eu prometo vender os meus bens e repartir com os pobres.
E a quem eu defraudei nesta vida, eu vou procurar essas pessoas e vou restituí-las 4 vezes mais. Olha só o que Zaqueu disse. Quer dizer, ele estava disposto da riqueza dele a ficar pobre. É isso que ele está querendo dizer. Senhor, eu vou ficar pobre, porque eu quero te seguir e ter um tesouro no céu. E foi o que aconteceu. Zaqueu, ele vendeu todos os seus bens, restituiu, repartiu com os pobres, restituiu as pessoas, porque Jesus, ele sabe quem é quem, porque ele é Deus, ele sempre foi Deus, então ele sabe quem é quem. Então, ele viu que o que Zaqueu estava falando ali ia acontecer mesmo. Ele ia vender tudo e repartir com os pobres e ia restituir as pessoas que ele defraudou 4 vezes mais. Jesus, ele tinha certeza de que Zaqueu não estava mentindo, porque Jesus era Deus e é Deus. Ele sabe quem é o crente verdadeiro e quem é o falso. Aí o que Jesus falou para Zaqueu e para os seus discípulos? Olha, vejo que verdadeiramente esse é filho de Abraão, porque hoje chegou a salvação sobre essa casa. Aleluia. Então o Zaqueu, ele foi salvo. Foi um dos poucos ricos também no tempo de Jesus que foram salvos. Tá certo? Foi um dos poucos ricos. Esse foi salvo. Já o jovem rico não foi salvo, foi condenado, porque ele amou mais o mundo e as suas riquezas. Ele não quis ficar pobre e seguir Jesus. Ele quis continuar rico. Então ele perdeu a salvação. Mas Zaqueu ganhou a salvação. Porque ele ficou pobre por causa do reino de Deus. E seguiu Jesus. Então, se você quer seguir Jesus, com muito dinheiro, você tem que ser uma pessoa escolhida a dedo por Deus. Amém? Porque se você não for, você não vai conseguir. Porque, veja bem, nós vemos aí o que esses líderes estão fazendo com as ovelhas do Senhor. Estão tudo levando para o inferno, através de uma falsa doutrina chamada Evangelho da Prosperidade. Mas também, irmãos, eu não estou generalizando, não é nem todo mundo, tá? Nessas igrejas, tem um pouquinho de Deus ali que é escolhido. Tem um pouquinho dos pregadores nessas igrejas que são escolhidos. Amém? Eu não estou generalizando, então não vai sair da sua igreja, pelo amor de Deus. Não vá sair da sua igreja. E nem te impeço também que você vá para uma dessas igrejas. Se Deus tocar, você vai. Mas você já vai ir com os olhos abertos, porque eu estou aqui te alertando. Amém? É possível você servir a Deus de verdade nessas igrejas? É. Mas vão te olhar com indiferença lá. Mas é possível. Amém? Porque, querendo ou não, ali é a casa de Deus. Tá certo, irmãos? Então fica aí a minha orientação para você. Tá certo? Do que é falar de Jesus, do que é ser um verdadeiro cristão diante das pessoas. Amém? Se você é pobre, se você não tem nada, não se preocupe com isso. Mas mostre para as pessoas que você tem o verdadeiro evangelho dentro de você. Mostre para as pessoas que você tem o verdadeiro Jesus dentro de você. E a Bíblia diz que nós revela o que está dentro de nós por meio da nossa boca. Amém? O Senhor Jesus, ele disse lá no Evangelho de São Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A boca fala do que está cheio o coração. Aleluia. Amém? A boca fala do que está cheio o coração. Então a sua boca ela vai falar sempre o que está dentro do seu coração. Se o seu coração só tem coisa ruim, você só vai falar palavrão, você só vai falar malandragem, você só vai falar coisa que não edifique e que não agrada a Deus. Mas se dentro do seu coração tem Jesus, e você é uma pessoa que dá ouvido às mensagens do Evangelho e lê a Bíblia, o seu coração vai estar cheio de coisas de Deus. Então, você não pode fechar a tua boca. Aquilo que você acredita e que está dentro do seu coração é o que você tem que falar para as pessoas aí fora. Então, se você tem o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Evangelho, você não pode ter vergonha, ainda que você seja pobre. Porque se esses falsos cristãos pregam um Evangelho falso, e eles sentem prazer nisso, quanto mais você que é um cristão verdadeiro, que tem o verdadeiro Evangelho, você não vai ligar. Porque as pessoas vão dizer para você se você é feio, se você é feia, qual é a sua aparência, o que você tem de material, o que você tem de financeiro, como que você se veste, não interessa.
como você se veste, não interessa o que você tem, não interessa se você é feia, se você é bonita, se você é feio, se você é bonito, se você é do Rio Grande do Sul, de São Paulo, se você é de Minas, se você é da Bahia, não importa de onde você é, o que importa é que você tem Jesus, o que importa é que você tem a verdadeira palavra de Deus aí no seu coração, e você não pode ficar de boca fechada diante das pessoas, você tem que falar o seu testemunho. Amém? Você tem que pregar o verdadeiro evangelho. Você tem que falar do verdadeiro Jesus. Porque senão Deus vai te cobrar no último dia. Amém? Quem tinha que ter vergonha do falso evangelho não tem. E o pior é que às vezes a pessoa que tem o verdadeiro evangelho fica de boca fechada. Pode não, irmãos. Pode não. Se tem uma pessoa que não pode se vergonhar do evangelho de Cristo, é eu e você. Amém? Porque nós estamos indo para o céu. Aleluia. Eu fico indignado. Eu vejo tantos pregadores bons aí na internet, tantos ensinadores bons na internet, tantos pastores que pregam muito aí na internet, tantos pastores, mas não faz a obra de Deus aqui fora. A internet é uma maravilha para pregar? É. O Facebook é uma maravilha para evangelizar? É. O YouTube é uma maravilha para evangelizar? Também é. A igreja é uma maravilha para pregar? É. Mas eu fico impressionado com a falta de coragem, com a falta de fé e com a falta de amor que esses irmãos têm para com a obra aqui fora, que é o mais importante. É o mais importante aqui fora. É mais importante que o YouTube, que o Facebook, é mais importante que o Instagram, é mais importante do que você pregar dentro da igreja, é você pregar aqui fora, irmãos. Aqui fora é o mais importante. Aqui fora é que de fato é você seguir o Cordeiro de Deus. Aqui que o bicho pega, aqui que é o bom, aqui que você está que nem os apóstolos, que nem Jesus, face a face, carne a carne, olho a olho, dente a dente. Amém? Você chegar para a pessoa e falar assim na cara dela, ó, Jesus te ama. Jesus morreu para te salvar do inferno. Jesus morreu pelos teus pecados lá na cruz para te levar para o céu. Se arrependa, meu amigo, Jesus te ama, Ele tem obra na sua vida. É isso que Deus quer que você fale para as pessoas. É isso que eu faço aqui na rua, é isso que eu faço nas praças, é isso que eu faço para onde eu vou. É dessa maneira que eu prego, é um evangelho simples. É um evangelho simples, porém que as pessoas entendem. Você não precisa querer dar uma de inteligente, uma de mestre, uma de bonzão, uma de tal diante das pessoas, porque aí não adianta. Você tem que pregar o simples, é o básico, é o beabá do evangelho. É isso que as pessoas precisam saber, que o céu existe, que o inferno existe e que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos pecados dela para elas não ir para o inferno. E Jesus quer levar elas para o céu. É isso que você tem que falar para as pessoas, mas nada além disso. Não é ficar mexendo com a emoção das pessoas e ficar pregando um evangelho falso. Vamos para a minha igreja fazer campanha que Deus vai te dar vitória. Amém? Deus vai te dar um outro casamento. Às vezes a pessoa até é casada, o marido dela está vivo ainda. O esposo dela está vivo ainda. Aí vem esses falsos cristãos e falam, ó, Deus vai preparar um outro marido para você, um outro macho. Deus vai preparar uma outra mulher para você. Vamos lá para a minha igreja fazer uma campanha que Deus prepara. Quer dizer, o diabo vai preparar, né? O diabo, porque isso se chama adultério. Então o evangelho da prosperidade proporciona também o adultério, para você ver que esse é um evangelho falso. Amém, irmãos? Então é isso. O evangelho, irmão, é isso que você tem que falar para as pessoas. Jesus te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita do Pai com todo o poder. Amém? E Ele pode salvar a sua alma do inferno. Meu filho, minha filha, o diabo existe. É ele que está te escravizando no pecado, ele que não quer que você aceite Jesus nem o evangelho. Mas se você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, ele vai te salvar, se você permanecer fiel à palavra dele até o fim da sua vida. É isso que você tem que falar para as pessoas. O evangelho é simples, irmão. O evangelho é isso aí. Essa aqui é a verdadeira semente que tem que ser pregada. Uma coisa tão simples e que esses homens super preparados que estão aqui na internet, no Facebook, no YouTube, dentro das igrejas, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores da palavra de Deus, obreiros, não fazem aqui fora. Eu fico bobo com isso. E Deus também não se conforma, né? Porque cada crente tem que ter testemunho diante dos ímpios. Amém? Ensinar a pegar aqui também é jóia, é válido por Deus, na igreja também, mas lá fora é melhor ainda. É o que Deus quer, uma igreja missionária, lá fora, seguindo o Cordeiro, aleluia.
Glória a Deus. É isso, irmãos. Amém? É isso que eu sempre preguei desde 1998 e até hoje eu continuo pregando. Nunca olhei para a esquerda nem para a direita, nunca desviei. Eu nunca desviei da obra do Senhor, nunca. É por isso que Satanás nunca me deu uma queda na prostituição, nem no adultério. E nem fez eu pecar coisas graves. Amém? Porque eu nunca abandonei a obra de Deus. E em nome de Jesus eu nunca vou abandonar. Em nome de Jesus eu nunca vou abandonar. Porque Deus é fiel na minha vida. Enquanto eu estiver nessa terra eu vou ter o testemunho de Jesus diante das pessoas aí fora. Se Deus quiser. Aleluia. E é essa força que eu quero passar para você nesta noite. Amém? Esta é a força que eu quero passar para você. Para que você venha também a ser um cristão verdadeiro. Não um cristão da boca para fora. Amém? Não um cristão xoxo, frouxo, medroso. Um cristão tímido. Um cristão que tem vergonha de falar de Jesus. Que tem vergonha de falar no meio da malandragem. Que é cristão. Eu não. Eu chego no meio dos malandros aí, no meio dos traficantes, no meio dos nóia, eu falo de Jesus para ele. Ou seja, eu estou falando que eu sou cristão e estou chamando eles para ser cristão também. Eu chego no meio dos playboy e eu falo de Jesus para essas pessoas. Essa semana mesmo, eu fui no shopping lá na Praia Grande com um colega meu. Se alguém duvidar aí, eu trago um colega meu ao vivo e ele vai provar para você o que eu fiz lá no shopping, no meio dos playboy. Amém? Eu falei de Jesus para os playboy, para as patricinhas, lá dentro do shopping. A ponto do segurança vir chegar em mim e falar, ó, aqui não pode pregar, aqui não pode evangelizar, aqui é proibido. Eu falei, mas eu estou pregando a palavra de Deus, ô segurança. Eu estou pregando a palavra de Deus, não é nada de comércio, não. Não, mas mesmo assim não pode. Eu respeitei, é uma autoridade, né? Aí eu tive que respeitar. Mas eu preguei lá no shopping esses dias. Meu colega viu. E o meu colega ainda não é cristão. Mas ele viu eu evangelizando lá. Amém, irmãos? Então, você não pode ter vergonha de falar que é cristão. Seja no meio da playboyzada, seja no meio da malandragem, seja no meio de quem for. Mostra que você é cristão. Fala do amor de Jesus, porque é isso que Jesus quer que você faça, irmãos. Amém? Não só na internet, no Facebook, no Instagram, assim como eu faço. E não só também dentro da igreja. Mas principalmente, o mais importante é você pregar aqui fora. Do jeito que Jesus pregava. Do jeito que os apóstolos pregavam. Do jeito que a igreja medieval pregava. Aqui fora. Face a face, dente a dente, olho no olho. Amém? É você estar pronto para levar um tapa, um murro, levar um xingo, levar um empurrão, levar um desprezo. Amém? Por amor a Cristo, porque Cristo também sofreu por você. Então você e eu também temos que sofrer por amor a Ele. Aleluia. Se Ele sofreu por amor a nós, por que nós também não podemos sofrer por amor dEle? E olha que Ele tem muito mais a dar para nós do que nós dar a Ele. Amém? E sem Ele também nós não podemos fazer nada. Amém? Então, irmão, Jesus é digno de que você sofra por Ele. Amém? Então, essa foi a mensagem, amém? Nós vamos complementar aqui no Evangelho de 1 João. Aleluia. No Evangelho de 1 João, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém? Então, essa palavra está revelando aqui quem que você é, quem que eu sou. Você tem dado testemunho que Jesus é o Filho de Deus para os seus vizinhos, para as pessoas que você não conhece, por onde você vai aí fora, ou viaja, no trabalho, nos metrô, nas filas do banco, etc. Você tem falado que Jesus é o Filho de Deus? Porque se você tem ficado com a boca fechada diante das pessoas, irmãos, eu não vou desconfiar de você, mas você mesmo tem que desconfiar de você. Bata no seu peito e fale para você mesmo e para Deus: Deus, será que eu sou cristão de verdade?
Será que eu sou cristão, Deus? Porque eu não tenho falado do evangelho para ninguém, meu Deus. Eu não tenho falado do evangelho para ninguém. Tem lugares que eu passo despercebido, as pessoas nem sabem que eu sou cristão. E eu não quero que as pessoas me chamem de cristão por aparência. Não, eu prefiro não ter aparência nenhuma de cristão, mas ter o testemunho de Jesus na minha boca e no meu viver. É mais importante você ser um cristão praticante do que você ser um cristão de fachada, de aparência, só da boca para fora. Amém? Então, se você tem Cristo de verdade e você vive o Evangelho de Cristo, então você também tem que falar do Evangelho de Cristo, porque você tem esse direito. E se você não falar, Deus vai te cobrar um dia das pessoas que Deus põe no teu caminho para você falar. E se essas pessoas morrerem no pecado, no último dia Deus vai cobrar a alma dessas pessoas de você. Porque o Evangelho é testemunho. A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. Você sabe o que significa testemunha? É pessoas que confessam o que Jesus fez nas suas vidas e confessam o que Jesus pode fazer na vida das outras pessoas também. Por isso que nós somos chamados de testemunha. E uma testemunha de boca fechada já não é testemunha. É uma pessoa nula, muda. É uma pessoa morta. Amém? É isso, irmão. Você vê quantos católicos, verdadeiramente católicos não são, né? Eles pregam a doutrina deles por aí. Então, eles são as testemunhas da Igreja Católica. Quantos macumbeiros não saem por aí evangelizando com aqueles folhetinhos de ler a mão e etc. Eles estão evangelizando para Satanás também. Amém? Eles estão sendo uma testemunha, mas do diabo. Né? Então, por que você não pode ser uma testemunha do Deus vivo, do Deus verdadeiro? Do Deus que sofreu por você, do Deus que morreu por você, do Deus que te salvou, do Deus que vai te dar galardão no céu. Então, você tem que mostrar que você é dele também, diante das pessoas aí fora. Amém, irmãos? Então, este é o recado que Deus passou para mim, que é para mim passar para as pessoas. Deus escolheu eu a trazer uma mensagem dessa por quê? Porque eu vivo isso. Amém? Por isso que Deus está me dando a autoridade aqui para me falar. E vocês estão vendo que essa autoridade não vem de mim, vem de Deus. Amém? Porque eu vivo isso, eu falo de Jesus para as pessoas aí fora. E Deus está dizendo para mim, meu servo, prega sobre isso, cobra a minha igreja, cobra o meu povo sobre esta mensagem, porque essa igreja, meu servo, está muito parada. Eu estou triste com a minha igreja, porque a minha igreja não está sendo missionária. A minha igreja não está pregando o meu evangelho. A minha igreja tem se calado diante das pessoas. Tem sido umas testemunhas mortas. Amém, irmão? E a Bíblia diz que nós temos que ser pedras vivas. Ou seja, testemunhas vivas. E se nós somos testemunhas de Cristo, não pode ser de boca fechada. Então você tem que falar o que Cristo fez na sua vida, o que Cristo quer fazer na vida das pessoas. Que é libertar dos pecados, salvar do inferno e levar para o céu e dar a vida eterna. Amém? Prega o verdadeiro evangelho. Amém, irmãos? Porque é isso que Deus quer de vocês também. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Amém? Graças a Deus. Eu fico por aqui, tá, irmãos? Eu agradeço os irmãos que permaneceram aí. Amém? Eu agradeço os irmãos que permaneceram aí ouvindo a mensagem até agora. Tá certo? E assistam o vídeo novamente, porque Deus falou do começo até o fim. Porque antes de eu começar qualquer live, eu digo, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Amém? Que não fale o teu servo, mas que o teu Espírito Santo fale aquilo que as pessoas precisam ouvir. Que eu, de mim mesmo, não venha agradar ninguém, mas se o Senhor tiver que agradar alguém, agrade com a verdade. Está aqui o seu vaso. Essa é a minha oração. Amém? E Deus tem honrado. Então é isso, irmão. Eu desejo que Deus derrame a graça e o amor dele nas vossas vidas, que Deus abençoe a família de vocês, amém? E se Deus quiser,
Até a próxima live, até a próxima mensagem, em nome de Jesus.